Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dome. Capítulo 4. Tema desta semana: as obras da profetisa Jezabel. Meta de hoje: leitura das páginas 68 a 72. A disputa por poder. Como vimos no período da igreja em Tiatira, a hierarquia se desenvolveu na igreja até o governo papal. Ali os bispos começaram a disputar entre eles quem seria o maior. Daí surgiram os arcebispos, que também entraram na disputa, e depois vieram os cardeais. Na sequência de disputas por cargos e títulos, surgiram os papas. Em algumas situações na história, ocorreram disputas entre mais de um papa. Isso culminou com a instalação do sistema papal na igreja em Tiatira. Por isso essa igreja foi comparada a Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, isto é, alguém que fala por Deus. Quanta blasfêmia! Em virtude dessa situação, o Filho de Deus escreveu uma carta à igreja em Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versículos do 20 ao 23. É terrível o que Jezabel fez durante o período em que governou a igreja. Houve muita crueldade e mentira contra os servos do Senhor que falavam a palavra da profecia. Por isso o Evangelho de Mateus a descreve como uma mulher que colocou fermento em 3 medidas de farinha até levedar toda a massa. Mateus 13:33. Querido leitor, a igreja é como se fosse a farinha de trigo pura, pois é o resultado do Cristo processado, isto é, do grão de trigo que morreu e gerou muitos grãos. João 12:24. Porém Jezabel colocou fermento nessa farinha e levedou toda a massa. O fermento refere-se aos ensinamentos malignos, heréticos e pagãos que ela adicionou à palavra de Deus. Essa mulher é a grande meretriz com quem os reis da terra se prostituíram e que os embriagou com o vinho de sua fornicação. De acordo com Apocalipse, ela achava-se vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículos do 4 ao 5. Em sua visão, João a viu embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Versículo 6. Ser fiel e lutar pela palavra da verdade. Na fase em que Jezabel reinava sobre a igreja, ela enriqueceu muito, juntamente com os reis da terra, pois eram coniventes com ela, cobrando altas taxas de impostos para a igreja em Tiatira. E os que amavam a pura palavra de Deus lutaram pela verdade contra as abominações que eram praticadas. Os albigenses e os seguidores de Pedro Valdo são exemplos de cristãos que lutaram pela verdade naquela época. Eles foram grandemente perseguidos, tiveram suas propriedades confiscadas e foram covardemente assassinados. Muitas famílias foram destruídas e muitos foram queimados vivos por ser taxados de hereges pelo exército do papado, pela cruzada contra os cristãos e pela Inquisição que se seguiu. Tudo isso porque ousaram questionar a autoridade e a infalibilidade da hierarquia papal. Pedro Valdo e seus seguidores pagaram um preço alto para levar a verdade aos que viviam na total ignorância quanto à palavra de Deus, por estar debaixo da superstição da igreja em Tiatira. Semelhantemente, hoje saímos às ruas para levar a revelação da palavra por meio de livros. Somos os valdenses da era presente. Então, como eles, devemos pagar o preço para difundir a palavra revelada a todos que dela necessitam. Alguns ensinamentos heréticos de Jezabel. 1. A doutrina da transubstanciação.
Como Jezabel era presunçosa, além de se denominar profetisa, ela seduziu os servos de Deus a praticar prostituição e a pregar ensinamentos heréticos. Você já ouviu falar, por exemplo, dos sacramentos da igreja em Tiatira? Os sacramentos são regras definidas por Jezabel. A título de exemplo, todos os domingos temos a reunião do Partir do Pão e sobre a mesa há 2 elementos, o pão e o cálice. Acerca desses símbolos, Jezabel inventou a doutrina da transubstanciação. Esse ensinamento diz que quando o sacerdote toma o elemento da ceia, o pão e o vinho, e pronuncia as palavras de consagração que já estão memorizadas, esses elementos se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Em outras palavras, o sacerdote teria a autoridade de transformar aqueles elementos no corpo e no sangue de Cristo, e as pessoas acreditavam nessa mentira. 2. A doutrina do purgatório. Jezabel também criou a doutrina do purgatório, que diz que existe um estado intermediário entre o céu e o inferno. De acordo com essa doutrina, se alguém fosse excomungado pela igreja, iria direto para o inferno, não teria salvação, pois a redenção só existia para os que estavam em comunhão com a igreja em Tiatira. Por isso as pessoas morriam de medo de serem excomungadas, inclusive os reis, que também eram detidos nas mãos dos religiosos. Desse modo eles mantinham tudo sob controle. Como consequência desses ensinamentos, veio a reforma com Martinho Lutero, que pregava que a justificação é pela fé e não por pagar penitências. Era isso que essa igreja pregava. Se você quer diminuir seu sofrimento no purgatório, deve pagar penitência em forma de jejum, vigília, procissão, rezas e dinheiro. Os mais ricos podiam pagar em dinheiro. Tudo isso era arquitetado para gerar receita para a igreja. 3. A indulgência papal. Para conseguir mais recursos, iniciou-se a venda de indulgência papal. Sabe o que isso significa? Que o Papa tinha autoridade de mandar a pessoa direto para o inferno, para o céu, ou de fazê-la passar por um leve sofrimento no purgatório e depois disso entrar no paraíso. Aqueles que podiam pagar mais iriam direto para o céu. Era um sistema que se aproveitava da ignorância do povo. Quando a verdade começou a surgir, suscitou um sentimento de revolta naqueles que começaram a ganhar um pouco mais de luz. Querido leitor, isso é apenas para você ter uma ideia do que Satanás fez com a igreja em virtude da ausência da palavra profética, que hoje é tão acessível a nós. Desejo que você valorize essa palavra e louve a Deus porque temos uma palavra proativa em nosso meio. Satanás a tem atacado, pois quer levar-nos de volta para a escuridão, mas não irá conseguir. Na verdade, ele sabe que perderá seu reino, por isso está desesperado. Lembre-se, a palavra profética nos levará a vencer. Iremos conquistar toda a terra para o Senhor, e Cristo encabeçará todas as coisas.